Agora é uma tendência, né, utilizar dashboards em BI, né? Eu acho que isso popularizou de uns 5 anos para cá. E a grande sacada nossa foi estratificar isso a um nível em que a gente consegue enxergar os operadores, né, ranqueá-los, identificar gargalos operacionais. E acho que o grande lance é capacitação individualizada, né, e engajamento das equipes, né. Hoje, como a gente vive num mundo que exige que a gente faça, no mundo da mineração, exige essa busca pela excelência operacional, então a gente tem que fazer isso através das pessoas. Se a gente conseguir chegar num nível operacional, chão de fábrica, para conseguir trazer os resultados, eu acho que é o ideal, né? E é uma luta incansaente, né? Treinamento, análise de indicadores. E um ponto muito importante que a gente fez no desenvolvimento do trabalho foi trazer a média liderança, né, que são os supervisores de turno, para atuar junto com a gente, né? Antes, os números ficavam muito restritos à área de engenharia, né? A área de engenharia faz análise, então assim, cada gestor de turno faz análise da sua turma, já consegue tomar ações imediatas, sem esperar a engenharia contabilizar lá os dados da semana, do mês, para poder tomar ação. Então a gente consegue ser mais efetivo dessa forma. Eu acredito que esse foi o grande ganho que a gente teve aí no projeto. Hoje a mineração Rio do Norte, ela produz 12 milhões de toneladas ano, né? E na mina a gente movimenta cerca de 17 milhões de toneladas de ROM, né? Nosso processo lá, basicamente, a gente tem hoje, atualmente, 4 minas em operação, né? 2 pontos de britagem. Então, a gente pega das frentes de lavra e leva até os britadores, que vão, via correia transportadora, à planta de beneficiamento, né? Então, a planta de beneficiamento basicamente é processo físico, né? A lavagem e peneiramento. Então, a gente tem 2 produtos principais, né? Que é o sinter e o pellet, né? Ou fino ou granulado, como preferir. E depois essa produção sai da mina para a área do porto, onde a gente tem os estoques, né? Via trem, via ferrovia. E de lá a gente tem uma planta de secagem, onde a gente seca parte desse minério que vai para exportação, né? Cerca de 40%, e 60% é mercado interno, atende demanda brasileira, produção de bauxita. A gente está no final da vida útil da Zona Leste, que a gente chama, existe um processo, as novas minas, o projeto de novas minas, que seria a expansão para mais 15, 20 anos de operação. A gente deve manter mais ou menos a mesma meta assim, de 12 milhões de toneladas ano, 12 milhões e meio. E assim, a gente está bem confiante, né, que vai dar tudo certo. Com tecnologias, a gente tem várias iniciativas em todas as áreas da empresa, né? O que eu posso falar é da operação de mina. A gente deve implantar em breve aí, o processo de capacitação de operador com o uso de simuladores, né? Então a gente vai mudar todo o processo de capacitação da mão de obra operacional, né? Um ponto importante de falar é que a nossa mão de obra ela é praticamente formada lá na região. A gente está numa região no meio da floresta amazônica, né? É uma região erma. Então, a gente tenta ao máximo aproveitar a mão de obra local dos municípios vizinhos ao redor da empresa. Tanto a mão de obra, né, do local mesmo e das cidades vizinhas. Então, lá não tem outras indústrias, não tem... Então, como a mineração Rio do Norte está lá há 45 anos, né, então posso dizer que praticamente toda a mão de obra que a gente tem hoje foi formada lá, foi especializada lá. Então, a gente está mudando o processo de capacitação, né? A gente deve implantar esse ano aí a questão do uso de simuladores. E para os próximos anos a gente está indo também na tendência do mercado, né? A gente quer fazer testes aí de teleoperação, chegar num processo de operação semi-autônoma, que é, conforme eu observei em alguns outros painéis que tiveram aqui, que já tem empresas praticando, que é um operador operando 2, 3 equipamentos, né? Então, implementar essa tecnologia. Apesar de a gente ter uma área muito grande, né? O grande desafio que a gente tem é com conectividade, infraestrutura, mas a gente vai percorrer esse caminho aí
para tentar buscar a implantação dessas tecnologias. A nossa produção, ela é toda, igual conforme eu falei, a expedição do produto é via navio, né? Então a gente sai de lá via navio, de Porto Trombetas. A gente é mais ou menos a mesma produção anual, em torno de 12 milhões e meio, 13 milhões de toneladas ano. Conforme eu comentei, né, 60% mercado interno, 40% mercado externo. Eu comentei sobre a expansão, como eu comentei, as minas atuais a gente estão finalizando, então a gente deve estar com um processo para licenciar novas minas, mas devemos inicialmente manter esse mesmo patamar de produção. Não tem, acho que nada a acrescentar sobre isso. É a terceira vez que eu participo desse evento, eu acho que é uma forma de integrar, né, as boas práticas que todo o mercado de mineração tem aplicado. É um momento de troca de experiências, né? A organização está muito boa do evento, acho que a gente revê também muitos amigos, né, dos tempos de faculdade, de outras empresas que a gente já passou, né? Então eu acho que é um momento importante e espero voltar em outros, apresentar mais trabalhos, vir aqui divulgar um pouco das coisas boas que a gente está implantando e, consequentemente, também aprender com os outros colegas do setor o que a gente pode buscar para se tornar uma empresa mais sustentável, competitiva, né? Eu acho que é nessa linha aí.